Meu irmão, minha irmã, a paz, 23 de julho, esta bela quarta-feira. Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Depois de ontem, a festa de Santa Maria Madalena, a apóstola dos apóstolos, que teve os seus textos próprios, nós retomamos a meditação do livro do Êxodo. Não sei se eu já falei aqui, mas é bom mencionar. O tempo comum tem essa marca, né? Nos anos pares e nos anos ímpares, nos dois blocos do tempo comum, nos é dada a possibilidade, na meditação diária, de percorrer todos os livros da Sagrada Escritura, se não ele todo, pelo menos as partes mais importantes de cada livro. Por isso que há poucos dias meditávamos o Gênesis e agora estamos no livro do Êxodo. Agora sim, alguns dias já estamos nele. Tivemos alguns momentos, alguns episódios fundamentais do texto, tanto o endurecimento do coração de Faraó, como das pragas, da figura de Moisés e da saída deste povo, guiado por Moisés, para a terra prometida. Neste ínterim, ou neste processo de caminhada, o povo experimenta a dureza da vida, experimenta o peso do caminho, o peso do trânsito, o peso da caminhada, né, mesmo. Inclusive a oração eucarística número 5 diz isso: caminhamos nas estradas deste mundo rumo ao céu. E aqui, enquanto estivermos caminhando, teremos duras provações. Nós então poderemos, frente às provações, nos fortalecer e buscar serenidade, ou, como nós vamos observar várias vezes no texto sagrado, um povo que murmura. A murmuração não é uma simples reclamação. A murmuração não é uma crítica que visa construir, que visa transformar aquela realidade para uma coisa melhor. A murmuração é o sinal de que o coração se endureceu, ficou fechado e por isso mesmo se afastou de Deus. E aí cabe a figura de Moisés nesse contexto bíblico, cabe aos pastores da igreja, na orientação dos seus fiéis, cabe também aos pais e aos familiares a ajuda para que o coração daquelas que nos foram confiados não só não experimentem, mas se experimentarem, não fiquem na dureza, não fiquem fechados e por isso mesmo não consigam contemplar as maravilhas que o Senhor faz sim em nossa vida. Nesta murmuração chega a tal ponto que o povo não reconhece a beleza dessa ação libertadora de Deus, que requer sacrifícios, que requer cotidiano, que requer
perseverança, o povo chega mesmo a dizer: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito. Egito será então o lugar da escravidão, da morte, da infelicidade. Canaã será tido como a terra da alegria, onde corre leite e mel, o lugar da liberdade. Quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxestes a este deserto para matar de fome a toda essa gente? Nós, facilmente, a começar de mim, não entendemos que o prometido requer o processo, e o processo exige. Mas mesmo diante de tal dureza e de tamanha ingratidão, Deus faz visitar o povo o que Deus disse a Moisés: eu farei chover para vós o pão do céu. E diante disso, o que acontece? Um elemento da natureza, mas que vem de forma tão bonita, né? Tão poética, tão sensível. Um Deus que tem paciência com a gente. À tarde vinha um bando de codornizes que cobriu o acampamento e todos podiam pegar para se alimentar de carne. E pela manhã, como que uma névoa, caíam que grãos e enchia o chão do deserto. E depois que aquele orvalho subia daquela água, ficavam esses grãos. E aí eles, os filhos de Israel, vão perguntar: que é isto? Daí manhur ou maná. Isto, vai dizer Moisés, é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Aqui temos a prefiguração do pão da vida, que é Cristo Jesus, que nos chega a nós pela palavra, mas por excelência pela Eucaristia. E daí é que precisamos conhecer e amar essa realidade que o Senhor nos oferece. É bom lembrar também, para que a gente entenda um pouco a dinâmica do deserto. O deserto, durante o dia, o sol é escaldante, quente, muito quente. E à noite é o extremo, muito frio. Por isso aquela névoa, e a névoa, quando chega ao chão, passado algumas horas da madrugada, ela se esvai, ficava o pão que Deus oferecia. E o interessante é que as pessoas, porque o coração estava fechado, recolhiam em demasia aqueles grãos, achando que poderiam recolher e guardar, porque vai que Deus se esqueceria de nós, e aí não teremos o pão para amanhã. Mas qual foi a surpresa? A surpresa era que o pão, que a massa, o grão guardado de um dia para outro não suportava, se estragava. E a surpresa de que Deus continuava com seu amor, e daí que o pão que fazia cair do céu vinha todos os dias. Isso nos lembra o que? A oração do Pai Nosso. Pai Nosso, dai-nos o pão nosso de cada dia. É lógico que temos que trabalhar, que temos que cuidar. Hoje temos geladeira, freezer, né? Mas nós não podemos ficar fixados e deixar de viver a experiência da providência. O Salmo 77 faz aí uma memória sobre essa experiência desse pão. O Senhor deu o pão do céu como alimento. E o texto do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 13, temos ali Jesus sentado às margens do mar da Galileia, aquela vista fabulosa. E o Senhor então
ele entra numa barca, se senta como mestre e para a multidão que estava de pé começa a dizer parábolas, e aí fala a parábola do semeador que saiu para semear. E aí apresenta vários tipos de terrenos que são uma prefiguração ou imagens do terreno que é o nosso coração, aceitando ou não aceitando essa palavra, se aceitando, produzindo frutos de 100, 60 e 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Deus está comigo. Que Ele te abençoe, abençoe sua água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seguiremos nesse mês de julho, lembrando que a partir de agosto teremos novidades para a nossa comunidade de fé. Grande abraço. Buscamos a